Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Souza, estou aqui no meu canal mais uma vez. Seja bem-vindo aqui no meu canal, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que neste canal eu costumo compartilhar tutoriais, overview voltado para cibersegurança e também sobre soluções do Elastic Security. Bom, no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês o Elastic Defender, tá? Que é o EDR da Elastic. Eu venho publicando alguns artigos também sobre o tema. Se você quiser dar uma olhadinha aqui embaixo no vídeo, tá o meu blog, também tem o meu LinkedIn. Então me segue lá que você vai ter mais informações. Bom, antes de começar, pessoal, eu queria pedir umas coisinhas para vocês, tá? Para vocês pudessem apoiar fortemente aqui meu canal. Então você vai se inscrever no canal, você vai dar uma curtida aqui no vídeo e você compartilha também esse vídeo, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você dá uma olhadinha, também tem outras formas que você pode apoiar. Por exemplo, vai fazer uma compra na Amazon, utiliza meu link, porque qualquer compra que você faz de qualquer produto vai ser revertido aqui para o projeto do canal. Outra coisa, está se preparando para a prova da Security Plus ou pretende se preparar para essa prova? Aqui na descrição eu vou colocar para vocês o link com material que eu estudei, tá? Que eu até passei na prova, e é um e-book e também um simulado com mais de 400 questões para você exercitar antes de você fazer a prova, para você ter aquela segurança e fazer aquela prova da melhor maneira possível, ok? Então tudo isso aqui está na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então o Elastic Defend, tá? O que seria o Elastic Defend? Então quem já trabalha com proteções de EDR, EPP, vai saber basicamente o que eu estou falando, tá bom? Então é um recurso da Elastic integrado ao seu CIEM, ou seja, são produtos que juntos eles formam, né, tem uma grande potencialidade. Então o EDR, né, o Endpoint Detection Response, tá? Na verdade é a fusão do EDR, Elastic Defend, mas quando a gente vai falar de escalabilidade, podemos chamá-lo também de XDR. Por quê? Porque além de proteger o endpoint, seja ele Windows, Mac ou Windows, Mac ou Linux, você pode também fazer proteção de workloads na cloud, tá? Então, serviço de cloud, Kubernetes, por exemplo, tá? Então você pode estender as funcionalidades de detecção e resposta, tá? Então, uma vez que os mesmos dados que você coleta dos seus ativos, você pode também, além de monitorar, você pode detectar e responder a ameaças avançadas persistentes ou não, tá? E tomando outras ações. O vídeo de hoje vai ser mais um overview que eu vou fazer para vocês do Elastic Defend e depois eu vou trazendo mais recursos, tá? Então vamos lá. Então, quais são os seus casos de uso? Caso de uso, você vai ter prevenções de ataques complexos. Então, entenda o seguinte, que hoje você não pode mais trabalhar apenas com assinaturas ou IOCs. O que seriam IOCs? É um indicador de comprometimento, ou seja, um hash, um IP, URL, tá? Uma assinatura, antivírus. Você tem que tratar, né, as ameaças de forma mais complexa. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar utilizando jobs de machine learning, aplicando jobs de machine learning para tentar detectar comportamentos anômalos, tá? Por exemplo, utilizando PowerShell, vou utilizar o PowerShell para baixar um binário malicioso, não é um comportamento comum. Então ele vai, além dele analisar o comportamento, tá? Ele vai aplicar jobs de machine learning para tentar criar um baseline da sua rede, e aquilo que sair fora do normal ele vai alertar, ou pode também mitigar, tá bom? Porque ele tem a função de DR, então ele vai detectar e pode responder. Então essa resposta ela pode vir na forma de isolamento de um host, de bloquear um arquivo, tá bom? Mandar um arquivo para a quarentena, examinar arquivos, tá bom? Então você tem, ó, alertas em alta fidelidade. Por quê? Porque uma vez que você tem integrado ao seu CIEM, ele vai detectar, pode responder, tá? Porque tem duas funcionalidades que eu vou mostrar daqui a pouco, e ele pode prevenir ou detectar, tá? Então ele vai alertar ao host lá que estiver utilizando o host naquele momento e vai mandar para o CIEM um alerta para que o analista de SOC possa analisar. Detecção foi mencionado, a triagem inicial que é feita e a resposta, porque uma vez que você detecta, você faz a triagem e observa que de fato é um comportamento malicioso, você vai aplicar uma resposta
a esse incidente. Então a proteção aqui é o workloads, tá? Para os serviços de cloud, tá? E também container, proteção de container e serviços de cloud. Você também pode estender, por isso que eu mencionei a vocês que é o extend, né? O XDR, né? O extend, a extensão da detecção e resposta para os endpoints e serviços de cloud. E o View Terminal Session também é um recurso muito interessante onde você pode capturar as informações dos comandos que foram executados em um host. Para quem quiser conhecer um pouco mais, aqui no canal também eu já fiz um vídeo sobre ele, mostrando, fazendo uma demo sobre ele. Você pode fazer uma pesquisa e dar uma olhada como é que funciona esse recurso do View Terminal Sessions. As capacidades, tá? Então, uma vez que eu tenho, por exemplo, o Elastic Defend, uma policy lá com o Elastic Defend integrado, com essas capacidades que eu tenho, eu posso apenas, em um cenário, eu posso apenas coletar os dados, eu posso ter um antivírus, né, da próxima geração, Next Generation Antivírus. Eu posso também ter um EDR básico, tá? Eu vou explicar depois a vocês o que seria. Vou explicar logo agora, tá? Sim, outra coisa, tem um artigo que eu escrevi justamente sobre esse vídeo, tá? Explicando parte a parte cada uma dessas etapas. Então aqui a coleta de dados ele vai só coletar os dados, tá? O Next Generation Antivírus, o que ele vai fazer? Ele vai coletar informações de processos e vai aplicar algumas ações de mitigação, que a gente chama também de prevenção. O Essential EDR, ele vai coletar os eventos de RAID, eventos de arquivos, processos e vai também efetuar mitigações. Já o Complete, né, Complete EDR, ele vai fazer o seguinte, vai fazer tudo isso que os outros demais fazem, tá? E um pouco mais, né? O problema já diz, ou seja, faz tudo que está aqui, tá? E escala um pouco mais. Por exemplo, o rollback, ele consegue, por exemplo, restaurar arquivos que foram infectados, tá? Agora, claro, é muito importante ter uma triagem inicial antes para saber o que é falso positivo ou não, porque essa ação que ele toma de fazer um rollback, ela é automatizada. Então, uma vez que ele detecta, mitiga um ransomware, por exemplo, ele vai fazer o que? Ele vai restaurar aquele arquivo naquele estado que ele estava durante aquele alerta lá que ele pegou, né? Aquele malware ou aquele ransomware, tá bom? Bom, e como é que ele funciona? Vou fazer aqui uma demonstração bem interessante para vocês da seguinte forma. Eu tenho aqui minha plataforma, meu deployment do Elastic Security, tá? Então, primeiro de tudo, é preciso que exista uma policy. Não se preocupa, porque eu vou fazer também outros vídeos explicando o que seria uma policy, o que seria o Fleet Server, entre outras funcionalidades, tá bom? Mas vamos lá, eu vou aqui no Fleet Server, que é justamente um servidor que é utilizado para gerenciar os demais endpoints, e aí gerenciar também as minhas policy, tá? Perceba que eu já tenho um endpoint aqui, ó, que ele já está ativo, tá bom? Eu vou no Agent Policies, vou criar uma política para esse agente, já tenho aqui também, que já estava fazendo teste anteriormente, mas aí eu vou criar uma por uma para vocês entenderem e verem lá como é que funciona, tá bom? Então aqui eu vou criar uma nova policy, tá bom? Posso botar qualquer nome que eu queira de identificar essa policy, vou botar como teste mesmo, tá? Teste EDR. Perceba o seguinte, que nessa policy inicial ele já vem integrado a coleta dos logs e métricas do host, tá bom? Então, algumas vezes você precisa coletar alguns logs a mais que não vem no Endpoint Security. Aí você utiliza esse recurso aqui. Eu vou falar essa integração. Vou falar também em próximos vídeos sobre isso. Então, eu vou criar aqui, aguarda um pouco, tá? Essa criação. Porque uma vez que eu crio minha policy, eu vou colocar as integrações que eu necessito. Então, a policy que eu crio inicialmente, caso não queira, eu posso desmarcar, mas ele já vai integrado, ó, aquele lá do system, tá bom? Então ele vai coletar logs e métricas de um sistema, seja ele Windows, Linux ou Mac. No caso aqui ele vai coletar mais, ele já veio com a funcionalidade para coletar os logs do Windows e logs do Linux, tá? Então eu posso também desmarcar e deixar só aquilo que eu preciso. Bom, policy criada aqui, eu vou adicionar uma integração, tá? Lembre-se, o Elastic Defend é uma integração que eu adiciono ao meu agente. Então, esse é um agente unificado. Esse agente ele vai ser colocado em uma máquina, em um host,
e ele recebe integrações. Essas integrações são feitas para que ele possa dar mais funcionalidades ao agente, tá bom? E o que acontece? Tudo isso eu posso fazer de maneira remota, não precisa ir até o host. Só preciso no host a única vez, que é para fazer a instalação dessa integração, ou desculpa, do agente. O resto eu faço tudo de forma remota. Então eu vou aqui adicionar a integração, já está aqui para mim, dentre as várias que tem aqui, integrações que o Elastic disponibiliza, eu tenho o Elastic Defend. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar, vou atribuir um nome a essa integração, tá? Posso botar aqui EDR Protection. Até então não estou preocupado se ele vai separar um host Windows, Linux ou Mac, tá? Eu estou apenas adicionando para poder ver as opções que eu tenho e a gente comparar cada opção que ele oferece, tá? Então vamos lá. A primeira vai ser o seguinte, ó. A coleta de dados, tá? Não tem algo muito misterioso, né? Aí vai apenas coletar dados, tá? Então assim, não é interessante. Vamos começar primeiro por esse aqui, ó. Next Generation Antivírus, e ver o que é que ele coleta de fato, tá? Eu até expliquei para vocês, mas a gente vai ver na prática. Vou salvar aqui. Aguarda um pouco, porque ele vai aplicar essa integração nessa policy. Perceba que ele pergunta se eu quero adicionar essa integração já a um agente. Eu não quero ainda instalar um agente, mas eu quero deixar para mais tarde. Pronto, já está aqui, ó. Tenho duas integrações dentro dessa policy teste EDR. O que eu posso fazer agora? Eu vou observar o que é que essa policy, o que é que essa integração ela me traz a nível de proteção, tá bom? Então eu vou observar aqui embaixo. Esses aqui são alguns recursos que eu posso fazer. Por exemplo, aplicações confiáveis. Eu posso colocar uma policy para uma aplicação que eu quero liberar, filtrar eventos que eu não quero receber, isolamento de host e exceções, tá? E blocklist também, que eu quero, ou seja, eu quero bloquear uma aplicação ou algumas aplicações específicas. Então vamos lá, com as configurações de policy. Perceba aqui, ele vai te dizer o tipo, no caso isso aqui é malware, e ele é aplicável aqui aos três ambientes, aos três sistemas operacionais, Windows, Mac e Linux. Então eu posso deixar marcado, perceba que ele vai habilitar, né, malware protection. E aqui eu tenho duas opções, por exemplo, o nível de proteção que eu tenho aqui. Você quer que ele detecte ou apenas previna? Tá? Então detectar, ele vai mandar um alerta para o host, para o usuário que estiver lá no host, e vai avisar lá no CIEM também, alertar no CIEM. E não vai fazer mais nada. Porém, a opção de prevent, né, de prevenção, ele vai, por exemplo, se for um malware, ele vai já dar um bloco lá e não vai deixar que o malware se execute, né? Já coloca também, já posso habilitar para colocar ele em blacklist, tá? Notificação do usuário, você pode colocar também uma mensagem aqui personalizada, caso você queira. Outro tipo, ransomware, tá? Então esse ransomware é só aplicado a sistemas operacionais Windows, tá bom? Então ele já vem com a opção de prevenir também, já no caso que como a gente fala, né, de mitigar, já está marcado aqui. A próxima é o memory thread, né? Ou seja, aqueles arquivos no files, né, que se tem muito utilizando com PowerShell. Ele é aplicável também aos três sistemas operacionais, marcado, prevenir, notificar o usuário, tá? E você tem aqui, ó, comportamento malicioso, entenda que ele não só faz a análise por IOCs, ele também vai detectar por comportamentos, né, anômalos, utilizando jobs de machine learning. Então aqui também está marcado. Quem produz isso aí é o pessoal da equipe do Elastic Security Labs, tá? Eles produzem essas detecções e deixam exposta lá também para que o pessoal possa dar uma estudada. Olha que coisa interessante aqui, ó. Reputation Service. Então imagine que você está baixando, fazendo download de um binário lá, de um site, esse binário é malicioso. O que é que ele faz? Ele vai consumir lá fora bases de threat feeds e detectando que ele é malicioso, o que ele faz? Ele vai mitigar, tá? Ele vai dar um bloco nesse arquivo. Aqui tem um outro também, né? Ataque Surface, né? Redução da camada, né, de ataque da superfície de ataque apenas para o Windows, tá bom? Então aqui nesse caso aqui, né, as credenciais que ficam armazenadas em memória, é possível fazer isso, por exemplo, o Mimikatz, né? Ele tem esse tipo de ataque. E aqui veja, interessante, veja que lá nós marcamos a opção Next
Generation Antivírus. O que é que ele me traz para mim? Como eu falei para vocês, ele só vai coletar os eventos de processo. Os outros recursos de mitigação, tá ok, ele já deixa lá habilitado. Mas aqui só trouxe para mim a questão dos processos, então tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux. Outra coisa importante aqui, ó, por exemplo, o Session Data aqui, aquele Session View que eu expliquei para vocês, que você deve marcar. E aqui, ó, apenas para hosts Windows, tá? Que é esse aqui, ó. Ele não funciona, ele vai fazer um registro do Elastic Defender como antivírus do Windows, tá? Então ele funciona onde? No Windows, a partir do Windows 7, Windows 11, o Windows 10 e o Windows 11, tá? Apenas para versões desktop. Eu não posso, quer dizer que eu não posso instalar o Elastic Defender em um servidor? Pode, não tem problema nenhum. Na verdade, essa é a intenção principal, que seja o endpoint seja configurado nos servidores. Mas eu posso instalar em um desktop. Quando eu instalar no desktop, ele vai fazer o que? Ele vai desabilitar o Windows Defender e vai ativar o Elastic Defender, tá certo? Como antivírus, tá certo? Diferentemente do Windows Server, que não tem o Windows Defender, não vem com esse recurso. Na verdade é o Windows Security Center, né? Esse recurso ele não é configurado para o Windows Server, tá bom? É só essa diferença, mas você pode utilizar o Elastic Defender tanto no Windows Server quanto no Windows para a versão desktop. O recomendado, como eu disse a vocês, é proteger primeiro os servidores, né? Bom, eu vou cancelar aqui, tá certo? Então essa opção aqui a gente configurou a princípio com a função de Next Generation Antivírus. O que eu vou fazer? Eu vou remover, tá? Essa integração, vou colocar uma nova, que vai ser a mesma do Elastic Defender. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para que ele seja o EDR na função de Essential EDR, e a gente vai ver o que ele vai coletar, tá? Por padrão já vem aqui, ó, completo, que é o mais interessante, tá? Mas tem pessoas que podem, dependendo do cenário, às vezes você já tem outra solução e você quer apenas colocar mais uma para poder fazer essa camada de proteção, né? Então eu vou colocar aqui, sabe por que não está ativo? Faltou colocar o nome, né? Então vou botar o mesmo nome, acho que ele deixe. Cadê? Qual foi? Foi EDR Protection. Pronto. Coloquei aqui o mesmo nome, vou salvar. Ver se não vai dar aí, acho que não. Eu excluir. Pronto. Novamente vai perguntar se eu quero adicionar um Elastic Agent a um host, para já ele aplicar essas integrações, eu deixar para mais tarde. Eu vou clicar aqui EDR Protection e vamos ver o que ele traz para mim. Perceba, mesma coisa, tá? As definições das proteções, naquele primeiro lá no Data Collection, ele não traz nenhum recurso de mitigação. Isso aqui não traz nada, ele só faz coletar, tá bom? A partir do Next Generation Antivírus é que ele já traz as mitigações. Então esse aqui é o recurso Essential EDR, tá? Mesma coisa do outro, a gente teve escolhido, mas perceba o seguinte, que o que ele vai coletar agora? Eventos de arquivos, network e processos. E aqui, ó, no Mac, arquivos, processos, network. O Linux, a mesma coisa, tá bom? Tranquilo. Aqui até aqui só mudou que ele acrescentou os eventos que ele vai coletar. A mitigação continua a mesma, tá bom? Agora vou excluir novamente, vou adicionar nova integração, a mesma Elastic Defender, e agora colocar logo o nome aqui, né, para ficar testando EDR Protection. Pronto, aqui já vou deixar default o EDR completo, as funcionalidades completas, e agora eu vou salvar. Pronto, não vou querer colocar mais tarde. Entendido? Aqui, ó. Pronto, então qual a diferença? É que ele vai coletar todos os outros eventos que não eram coletados nos recursos anteriores. E inclui também todas as mitigações que a gente já observou. Cadê? Olha aqui, tá vendo? Então ele vai coletar todos, claro. Por exemplo, eu vou colocar esse Elastic Agent no host que é o Windows. Então
O que for de Mac eu tiro, não precisa desse recurso, tiro aqui, tá bom? As informações. Outra coisa importante, aquele recurso que eu falei para vocês lá do rollback que ele tem, né, da auto-recuperação. O que acontece? Ele tem os recursos avançados aqui, ó, tá? Então eu vou procurar, cadê? Rollback. Ó, rollback. Rollbacks. Pronto, esse aqui, tá? Essa opção aqui lá vem como falso. Se você colocar aqui como true, o que é que vai acontecer? Então, um arquivo, uma máquina, um host foi infectado, ele vai auto-recuperar aqueles arquivos lá, tá bom? Então, essa ação ela é feita de forma automática. Então, é preciso tomar cuidado, porque uma vez configurado, uma vez que você digita true e salva, quando ele detectar que o artefato é um malware, ele vai excluir, ele vai retornar os arquivos, o host, na verdade, ao que havia ocorrido, tá? Anteriormente, antes daquele alerta. Então, se acontecer de você já ter colocado algum arquivo antes, você vai perder. Então, ele recomenda aqui, ele informa que pode haver perda de dados se você acrescentou arquivos após aquele ataque, tá bom? Então, às vezes você está lá digitando, salvou um arquivo, tal, o malware não se manifestou ainda. Uma vez que o malware se manifesta e ele detecta, ele vai mitigar e vai fazer um rollback daquelas ações, tá certo? Então, é preciso tomar muito cuidado, por isso é bom fazer uma filtragem antes, fazer toda uma triagem, na verdade, e ver o que é falso positivo ou não no seu ambiente para que seja mais assertivo, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje foi mais um overview. Não esquecendo, tá bom, de apoiar aqui o canal. Aqui na descrição do vídeo tem as formas que você pode apoiar o canal, tá bom? Sugestões, quiser trocar uma ideia, vai lá no LinkedIn, manda mensagem, e até sugestões mesmo de vídeo, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou mostrar algumas outras funcionalidades e como ele se comporta, né? Por exemplo, com malware. Quero extrair um malware, como é que ele reage a isso aí, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.